Glória a Deus. Muito bom ter essa oportunidade de ministrar a palavra mais uma vez. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. O pastor não vai poder vir, que ele chegou agora acho que ele estava em Vitória comprando as coisas por retiro. Ele não vai poder vir. A Adriane vai encerrar o trabalho mais tarde. Queria que você se colocasse de pé nessa noite, por gentileza. Obrigado, Léo. Abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 ao 18. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 ao 18. Todos acharam, amém? Amém? Vamos ler então. Vou ler aqui na versão, nova versão internacional. Acredito que seja uma linguagem mais simples para nós entendermos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, na sua versão vai estar carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou no mundo espiritual. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Você pode, neste momento, fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por estarmos aqui em Tua casa, mais uma vez, reunidos entre irmãos. Ó Deus, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar neste momento, mas escolhemos estar no melhor lugar, que é a Tua casa, reunidos, Pai, em comunhão entre irmãos. E que o Senhor, neste momento, possa falar conosco através da Sua palavra. Nós louvamos a Ti, cantamos a Ti, entoamos cânticos e louvores, mas agora nós queremos ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra. E que o Senhor, mais uma vez, possa falar nesta casa e que nós possamos sair daqui cheios da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Eu creio que a Tua palavra é viva, é eficaz, ela é poder, e quando ela é proferida, alguma coisa tem que acontecer. E eu creio que nessa noite não será diferente. Se entrou pessoas aqui desanimadas, sairão fortalecidas pela Tua palavra. Se entrou pessoas tristes, sairão alegres pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, é poderosa, e nós cremos nisso. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, meu? Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra subordinada a um tema, e esse tema é preparando-se para batalha espiritual. Bom, batalha espiritual é um tema que a gente sempre escuta algumas pessoas falando, só que aquilo que nós ouvimos muitas vezes de batalha espiritual está mais ligada ao paganismo do que ao cristianismo bíblico. Então nós precisamos retirar um pouco dos misticismos que a gente escuta sobre esse tema e entender o que a Bíblia fala para nós sobre batalha espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo faz nesses versículos que nós lemos. Ele vai tratar sobre essa batalha que existe, a batalha espiritual. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, nesse quesito da batalha espiritual, nós precisamos fazer uma rápida introdução para entendermos essa carta que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreveu. Em que sentido, em que momento da história o apóstolo Paulo escreve essa carta?
Nós sabemos que das cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13. Então, se nós temos 27 livros no Novo Testamento, quase metade foi ele que escreveu. E essa carta aos Efésios, ele escreve em um momento em que ele estava preso. Ele estava preso em sua primeira prisão em Roma por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Então nós temos o apóstolo Paulo em prisão escrevendo essa carta. Junto com essa carta ele escreve 3 outras cartas também, que são a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Então nós temos 4 cartas da prisão. Efésios faz parte dessas cartas da prisão, onde ele escreve e de maneira sublime ele apresenta alguns temas do Evangelho. É importante nós entendermos que o apóstolo Paulo enche essa carta de doutrina, ele enche essa carta de teologia, mas ele não deixa de falar também sobre a prática, porque a doutrina ela deve estar ligada à prática. Não adianta eu saber tudo sobre Deus e eu não viver aquilo que eu sei sobre Deus. Aquilo que nós aprendemos, o conhecimento que nós obtemos, não é para simplesmente encher a nossa mente de conhecimento, mas sim para que a nossa vida seja mudada de alguma maneira. Então o apóstolo Paulo ele sempre une doutrina e prática, teologia e vida. Ou seja, tudo que nós aprendemos nós devemos colocar em prática. O conhecimento que nós obtemos deve ser colocado em prática. E aqui ele divide essa carta em 2 partes. Nos 3 primeiros capítulos, ele vai falar sobre doutrina. Por exemplo, ele fala sobre a predestinação, ele fala sobre a questão da fé e obras. Só que lá no capítulo 4, ele já passa a falar sobre a prática. Ou seja, como viver a doutrina na prática, no dia a dia. O ensinamento ele tem que ser prático, tem que mudar alguma coisa da minha vida. Então, nessa parte da prática, nós encontramos aqui esse capítulo 6 que nós lemos, do versículo 10 ao 18, onde ele vai falar sobre batalha espiritual. Eu queria que você redobrasse a sua atenção sobre essa batalha, porque o apóstolo Paulo, ele não vai comparar a vida cristã a uma colônia de férias. É bom tirar férias? É bom demais, né? Muito bom tirar as férias. Ele não vai comparar a vida cristã a um parque de diversões. É bom ir num parque de diversão? É bom. Mas a vida cristã, pelo apóstolo Paulo, não é comparada a nenhuma colônia de férias, nem mesmo a um parque de diversões. A vida cristã, nas palavras do apóstolo Paulo, é considerado uma batalha. Nós estamos vivendo dia após dia uma batalha. E nós precisamos, nessa batalha, em primeiro lugar, saber quem é o nosso inimigo. Nós precisamos também entender que arma nós vamos utilizar, qual vai ser a nossa armadura. E nós também precisamos entender a energia que vai nos mover durante essa batalha. E é exatamente sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, quem é o nosso inimigo? O apóstolo Paulo vai apresentar o nosso inimigo. Será que o nosso inimigo é o nosso irmão? Seu inimigo é quem está do seu lado? Sim ou não? Sim? Deus me livre. Não, irmãos. O nosso inimigo não é o nosso irmão. Para nós entrarmos numa batalha, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer o inimigo com quem nós vamos lutar. O soldado que entra numa batalha e não entende quem é o seu inimigo, ele está propenso a perder a batalha. Ele está propenso a perder a guerra. Para ir em uma batalha, você precisa conhecer o seu inimigo. Não adianta, se você entrar numa guerra, numa batalha, você, sem conhecer o seu inimigo, você vai perder. Bom, um exemplo prático, quando um time de futebol vai jogar com outro time, o que ele faz? Antes de entrar em campo, a equipe técnica pega um notebook ou um tablet, espelha isso num telão e começa a mostrar cada passo do adversário. Por quê? Quando você entende o adversário, é muito mais fácil você ganhar dele. Quando você conhece as táticas, estratégias do inimigo ou do adversário, você consegue ganhar dele com mais facilidade. Bom, é isso que Paulo está falando para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo.
E ele deixa isso muito claro sobre quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o diabo. Então preste muita atenção nisso. Nós não temos como inimigos o nosso irmão, as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos irmãos em Cristo. O nosso inimigo é o diabo, é Satanás, e é contra ele que nós devemos guerrear, é contra ele que nós devemos batalhar. Mas o que nós vemos na igreja, em muitas vezes, as pessoas estão brigando entre si para ver quem prega mais, brigando entre si para ver quem canta mais, brigando entre si para ver quem vai aparecer mais, brigando entre si para ver quem vai ter um cargo melhor na igreja. Nós estamos perdendo força e energia quando brigamos entre si. A nossa guerra não é contra o nosso irmão, a nossa guerra é contra o inimigo. Você não deve se degladiar com o seu irmão, é com o inimigo que nós devemos lutar. Precisamos entender quem é o nosso inimigo. Muitas vezes nós encontramos uma guerra na igreja. Gente, quando você começa a espalhar boatos a respeito do seu irmão, quando você começa a falar mal do seu irmão, a difamar o seu irmão, você está fazendo exatamente aquilo que o inimigo quer. Você está fazendo o trabalho dele. Ele então cruza os braços e deixa você fazer aquilo que era para ele fazer. A nossa luta, a nossa batalha não é contra o nosso irmão em Cristo. A nossa luta, a nossa batalha é contra o inimigo. A gente precisa conhecer. A gente precisa saber quais são as estratégias dele. A gente precisa saber como que ele trabalha. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai ensinar para nós. Então entenda isso. Pare de brigar por coisa boba. Pare de brigar por posição, pare de brigar por cargo, pare de brigar por atenção, pare de brigar por aparecer. Gente, nós temos uma batalha e essa batalha não dá para brincar. Nós não podemos perder força e energia, não podemos perder tempo. Quando nós conhecemos o nosso inimigo, que é o diabo, nós precisamos então entender 3 coisas a respeito dele. Existem 3 tendências que você deve evitar a respeito do diabo. A primeira coisa que você deve evitar a respeito do diabo é subestimá-lo. O que é subestimar alguém? Me ajude aí, pessoal. O que é subestimar alguém? Ninguém sabe? Achar que uma pessoa não é nada, que algo não é nada. Subestimar é ter alguém em baixa estima. Bom, existem muitas pessoas que subestimam o diabo. Existem muitas pessoas que negligenciam o poder que ele tem. Eu tenho certeza que você já viu pessoas dizendo por aí que não, esse negócio de diabo não existe. O diabo não existe, é apenas uma força maligna, algo do mal, uma energia maléfica, mas não existe diabo. Em contrapartida, existem outros que dizem, não, ele existe sim, mas negligenciam o poder que ele tem. Nós precisamos entender uma coisa: o nosso inimigo, contra quem nós lutamos, é um inimigo poderoso. Eu tenho certeza que você já viu alguns crentes dizendo por aí, eu vou pisar na cabeça do inimigo, vou sapatear na cabeça dele. Irmão, isso é completamente fora da Bíblia. Quem é você para pisar na cabeça do diabo? Se o próprio arcanjo Miguel, quando esteve com ele, lembra de Judas falando sobre isso? Você vai lá ver a epístola de Judas, ele fala, ele não combateu com o diabo, com Satanás. Quem é você para fazer isso então, irmão? Nós não podemos de forma alguma subestimar esse inimigo. É um inimigo poderoso. Agora, apesar dele ser poderoso, nós temos um Deus que é muito mais poderoso que ele, que é o Deus que nós servimos. Essa é uma primeira tendência. As pessoas subestimam o inimigo. E todas as vezes que você subestima o inimigo, você está muito próximo de perder uma batalha, de perder uma guerra. Outra vez, utilizando um exemplo contemporâneo, quando um time de futebol chega lá com sapato alto, que a gente diz, né? Salto alto, e ele diz, eu vou ganhar, já está ganho, o que acontece? Perde. Se você achar que seu inimigo é fraco, você vai perder. Então nós não podemos subestimar o inimigo, mas nós também devemos evitar outra tendência. Qual é essa tendência? Superestimar o inimigo. Se subestimar é ter alguém em baixa estima, superestimar é colocar essa estima muito mais alta, é dar a alguém a capacidade que ele não tem.
é dizer que ele é mais e pode fazer mais do que ele pode fazer de fato. Então tem muita gente que superestima o inimigo. Na verdade, existem muitas pessoas que falam mais sobre o diabo do que de Deus. Tudo é o diabo para algumas pessoas. Então, todas as coisas são postas na conta do diabo. Por exemplo, surgiu uma dor de cabeça, rapaz, o inimigo está furioso comigo. É o diabo. Estou andando na rua, tropecei, o diabo está furioso comigo. Só pode ser ele. O pneu do carro furou, é o diabo. Fui mandado embora, é o diabo. Ou seja, estou passando por uma tentação, estou sendo tentado a cometer algum pecado, algum ato pecaminoso, é o diabo. Gente, precisamos entender que nem tudo é o diabo, às vezes é as nossas falhas mesmo como humanos. Nem tudo é o diabo que faz. Nós então, de certa forma, superestimamos tanto esse inimigo, a ponto de a responsabilidade humana, ou seja, os atos humanos, são colocados de lado. Agora tudo é o diabo. O pastor sempre usa esse exemplo aqui. Quando acontece uma tragédia hoje, por exemplo, um avião cai, a gente diz, foi o diabo. Bom, em uma concepção judaica, neotestamentária, se um avião cai ou uma tragédia acontece, eles vão dizer, Deus permitiu. Nada acontece sem a vontade de Deus. Existe um reformador, existiu na verdade, né? Martinho Lutero. Ele disse uma frase que parece ser meio impactante. Ele disse o seguinte: o diabo é o diabo de Deus. Bom, explica isso aí, Paulo Vitor. O diabo é o diabo de Deus? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte: que o diabo não pode fazer absolutamente nada que Deus não permita. Lembra de Jó? O diabo foi na vida de Jó até onde Deus permitiu. Quando Deus disse para, ele não pôde ir mais. Então nós devemos entender o seguinte: o diabo não é mais poderoso que o nosso Senhor. Onde Deus diz vai, ele vai. Se Deus disser você não toca, ele não toca. Entenda isso, nós não podemos superestimar esse inimigo. Ele é poderoso? Sim, ele é poderoso. Mas nós temos um Deus que é muito mais poderoso que ele. Então são duas tendências que nós devemos evitar. Qual é a terceira tendência que nós devemos evitar a respeito desse inimigo? Bom, nós não podemos achar que ele age sozinho e de maneira desordenada. O diabo não é desorganizado. Entendam isso. O reino das trevas é muito organizado. O diabo ele não age sozinho. O diabo ele, além de nós termos ele agindo, ele ainda tem os seus comandados, que nós chamamos de demônios, que são os anjos caídos, né? Então o diabo ele não age sozinho. E o reino das trevas é um reino organizado. Tem organização. Se você analisar o texto aqui, Paulo fala de principados, de potestades, de dominadores. Ou seja, isso são o quê? Trata-se de uma hierarquia no reino das trevas. Assim como os anjos de luz, nós temos lá os querubins, nós temos os serafins, nós temos os arcanjos. Bom, no reino das trevas tem tudo isso organizado. Tem quem manda, tem quem obedece. Tem quem lidera, tem quem é liderado. Tem quem governa, tem quem é governado. Ou seja, o reino das trevas é organizado. O reino das trevas é unido. Então, para a igreja vencer a batalha contra o diabo e o reino das trevas, a igreja precisa viver em união. Nós precisamos viver em união. Se o reino das trevas é unido, o reino da luz que somos nós precisa ser muito mais unido. Agora, como que nós vamos vencer a batalha contra o inimigo se nós estamos sem comunhão, sem união? Quando eu começo a fazer divisão no meio da igreja, quando eu começo a fazer contenda entre irmãos, eu estou desunindo a igreja. E o reino das trevas adora isso. Tem aquele ditado que uma igreja unida jamais será vencida. Quando nós nos unimos em Cristo Jesus, irmãos, não há poder que desfaça essa união e não há absolutamente nada que possa nos vencer. Porque nós somos o reino da luz, somos ou não somos? As trevas não podem contra a luz. Agora, se nós nos desunirmos e vivermos de forma desorganizada, aí é que o reino das trevas gosta. Então nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Eu pergunto novamente:
O nosso inimigo é o nosso irmão, gente? Não. Nosso inimigo é o diabo. E nós precisamos tomar cuidado no que diz respeito a esse inimigo. Ok, a partir do momento que nós entendemos quem é o nosso inimigo, e a partir do momento que nós entendemos que ele é poderoso, a partir do momento que nós entendemos que ele tem poder, nós precisamos entender o seguinte: há uma batalha. E uma batalha, o soldado tem que usar o quê? Armadura. Em uma batalha, o soldado precisa estar armado. Ele precisa estar revestido com uma armadura. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai começar a falar para nós a partir do versículo 14. Ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Se o nosso inimigo é poderoso, se nós estamos em uma batalha espiritual, apesar de nós às vezes não vermos isso com os nossos olhos carnais, somente com o olhar espiritual, se nós estamos em batalha, nós precisamos de uma armadura. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós: nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é a nossa armadura, é a armadura de Deus. Não é a nossa força, é a força de Deus. Não é o nosso poder, é o poder de Deus que vai nos fazer vencer. Paulo Vitor, como que é essa armadura? Vamos lá. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo começa a dizer para nós: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou dados inflamados do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, nesse texto o apóstolo Paulo fala sobre 6 armas que compõem a armadura de Deus. 6 armas. Só que é interessante que dessas 6 armas, 5 são de defesa e apenas uma de ataque. Grave isso. Ele fala de 6 armas, 5 de defesa e uma de ataque. Então são 5 armas para você se defender e uma para você atacar. A primeira arma que ele fala é o cinto da verdade, o cinturão da verdade. E é lógico, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo tem em mente um soldado romano. Um soldado romano, ele usava todas essas armaduras aqui que nós vamos falar agora. E cada uma delas tem um significado extraordinário para nós. A primeira arma que o apóstolo Paulo fala é o cinto da verdade, ou o cinturão da verdade. Para que servia o cinto, ou o cinturão? Servia para segurar todas as outras armaduras, todos os outros equipamentos da sua armadura. Então o cinto era o que equilibrava as armaduras. Se retirasse o cinto, o que aconteceria? A armadura caía. O apóstolo Paulo chama esse cinto de cinto da verdade, meus irmãos. Cinto da verdade. O que ele quer dizer com isso, Dagmar? Que se retirar a verdade da nossa vida, tudo cai, tudo desmorona, tudo vai ficar desequilibrado. A vida cristã é pautada por uma vida em verdade. Entenda isso. O cristão deve ter um equilíbrio, e esse equilíbrio deve ser a verdade. Se você retirar a verdade, tudo vai se desequilibrar, tudo vai cair. O apóstolo Paulo chama esse cinto de cinto da verdade. Então na nossa vida tem que haver verdade. O nosso inimigo é o pai da mentira. Então como que nós vamos vencer ele? Nós vamos vencer o inimigo através da verdade que há em nossas vidas. Nós vamos vencer o inimigo com a verdade. Se ele é o pai da mentira, nós vamos vencê-lo com a verdade. Agora existe um ponto muito importante nesse cinto. O cinto segurava a espada. A espada ficava guardada, embanhada, perto ao cinto. Se retirasse o cinto, a espada caía. Bom, lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer que a espada é a palavra da verdade, é a palavra de Deus. Isso significa que, se na sua vida não tem verdade, você não pode manejar bem a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós só podemos utilizar essa verdade com autoridade se a nossa vida estiver pautada nessa verdade. Pare de utilizar a Bíblia se a sua vida não está pautada na verdade que é a Bíblia. O que adianta a gente postar um monte de versículo bíblico no Instagram, no Facebook, não sei se alguém usa Facebook mais. O que adianta a gente encher as redes sociais de versículo bíblico se a nossa vida não está pautada na verdade que é a Bíblia?
Billy Graham disse certa vez, eu sempre digo isso, Billy Graham disse certa vez: nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos o sermão que o mundo está ouvindo. Então você, meu irmão, é versículo bíblico andando por aí. Não precisa de postar nas redes sociais se você não vive. Agora, se você vive, poste mesmo. Você precisa viver, nós precisamos viver. Porque a pior coisa é alguém pregar aquilo que não vive. A pior coisa é alguém pregar aquilo que não vive. Eu posso subir aqui e falar de amor, eu posso subir aqui e falar da verdade, eu posso subir aqui e falar da justiça, mas se eu não vivo tudo isso que estou pregando, isso não vale de nada, é tudo jogado por água abaixo. A nossa vida deve ser pautada na verdade. Um cristão não deve ter compromisso com mentira, com engano. O cristão deve ter compromisso com a verdade, que é a palavra de Deus. Nós temos o cinto da verdade. Essa é a primeira arma que nós vamos usar contra o inimigo. Essa é a primeira arma que nós vamos usar para batalhar e vencer o inimigo, a verdade. Mas existe uma segunda arma. Paulo fala da couraça da justiça. Então nós precisamos da couraça da justiça. Se o cinturão era muito importante, era o cinturão da verdade, a couraça é a couraça da justiça. O que era uma couraça? Era uma arma, uma armadura que o soldado utilizava. Cobria desde o seu pescoço até o seu quadril. Na frente, no peito e as costas também. A frente e a traseira do soldado estavam então protegidos pelo quê? Pela couraça. Por quê? Se alguém vem com uma espada por trás, os danos poderiam ser, de certa forma, menorizados através da couraça. Agora, se ele está sem a couraça, irmão, já era. Se uma flecha vem e ele tem a couraça, ajudaria. Agora, sem a couraça, esquece. E Paulo chama essa couraça de couraça da justiça. A couraça era feita de metal. E então o soldado utilizava essa couraça. Bom, muito importante saber disso. Mas, por que couraça da justiça? Meus queridos, a couraça da justiça representa a justiça de Cristo imputada sobre nós na cruz do Calvário. A partir do momento que Cristo morreu por nós na cruz, a sua justiça foi creditada sobre nós. E a partir desse momento, Satanás não pode nos acusar dizendo que nós estamos condenados, culpados. Porque toda vez que ele tenta nos acusar, a justiça de Cristo está nos protegendo. Nós estamos cobertos pela justiça de Cristo Jesus. Estamos protegidos com essa justiça. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado. Entenda isso. Alguém que foi justificado por Cristo Jesus na cruz, quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo sobre nós, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Então Deus vê em nós a nossa justiça, a justiça de Cristo imputada a nós. Então todas as vezes que o inimigo tenta nos acusar, todas as vezes que o inimigo tenta lançar pedradas sobre nós, todas as vezes que o inimigo tenta jogar flechas sobre nós, nós temos a couraça da justiça, a justiça de Cristo Jesus nos protegendo. Mas há um ponto muito importante nisso. Muitas vezes as pessoas dizem: eu fui justificado por Cristo, Cristo me justificou, eu fui salvo em Cristo Jesus, então agora está de boa, posso viver minha vida tranquilo. Bom, meu irmão, a justiça de Cristo que está sobre você, ela te obriga a viver uma vida santa, justa, piedosa e devota a Deus. Jesus não te justificou para você viver de qualquer maneira. Jesus te justificou na cruz do Calvário para que você vá e dê frutos para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Pois bem, vamos lá, que o tempo não espera. O apóstolo Paulo fala sobre a terceira arma, que é o calçado do Evangelho. Nós precisamos estar calçados com as sandálias do Evangelho. Para que servia a sandália no soldado romano? Às vezes você pode pensar: mas a sandália eu acho que não tinha muita importância. Naquele tempo, gente, não tinha bota, né, para o soldado utilizar. Era sandália mesmo. Só que a sandália do soldado tinha uma diferença das outras sandálias comuns. Ela tinha alguns cravos embaixo dela. Para quê? Para que quando o soldado lutasse,
ele pudesse ter mais velocidade e ele pudesse ter segurança ao pisar. Imagine você lutando em um terreno escorregadio. Se você está com uma sandália comum, você vai patinar. Então o soldado precisava de uma sandália com cravos, que desse segurança para ele e desse também velocidade para ele ir e lutar. Paulo fala dessas sandálias, que nós devemos estar calçados com as sandálias do Evangelho. Por que nós devemos nos calçar com as sandálias do Evangelho, com os calçados do Evangelho? Porque o Evangelho é que nos dá segurança para viver a nossa vida. É o Evangelho que nos faz viver e batalhar, lutar sem escorregar. É o Evangelho também que nos dá velocidade para cumprir a obra de Deus. Porque na verdade a sandália, meus irmãos, não era utilizada somente para ter segurança, mas também para dar velocidade. E o apóstolo Paulo fala aqui sobre tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Isso significa que não é só guerrear e ter segurança nesse Evangelho, mas também ter velocidade para compartilhar esse Evangelho aos perdidos. Queridos, nós temos uma missão. E qual é essa missão? Como cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos espalhar as boas novas pelo mundo. Nós precisamos compartilhar a graça que transformou a nossa vida. Se Deus mudou a nossa vida, irmão, Ele tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa, seja o pior dos pecadores. Quando compartilhamos o Evangelho, estamos dizendo: Deus, eu acredito nesse poder salvífico que há no Evangelho. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, tanto do grego. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus que salva. Eu não tenho poder para salvar ninguém, você não tem poder para salvar ninguém, mas Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus do céu e da terra, o nosso Jesus, Ele tem poder para salvar através do seu Evangelho. Então nós precisamos ter rapidez, velocidade na proclamação do Evangelho, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na academia, seja na faculdade, seja nas redes sociais, onde quer que você esteja, compartilhe as boas novas, o Evangelho da paz que tem poder para salvar. Calçado do Evangelho, ok? Vamos para o escudo da fé. O apóstolo Paulo também fala sobre uma quarta arma, e essa quarta arma é o escudo da fé. Para que nós precisamos de um escudo? Na verdade, para que o soldado romano precisava de um escudo? Bom, esse escudo era feito de madeira e ele era coberto com couro. Mas não pense que era um escudo redondo. Não, aquele que a gente vê em muitos filmes, soldados segurando. Não, era um escudo retangular. E esse escudo protegia todo o corpo do soldado. Todo o corpo do soldado era protegido por esse escudo. Vocês já viram em alguns filmes ou séries, quando ia para a guerra, Luciano, e aí dizia o seguinte: paredes de escudo. E aí todo mundo se junta todos os escudos e forma uma parede enorme que o inimigo não consegue ultrapassar. O escudo servia para a defesa. E quando havia essa parede de escudo, ficava muito difícil do inimigo vencer a guerra. Paulo Vitor, o que você quer dizer com isso? Que quando nós nos juntamos em união e formamos uma parede de escudo, é muito difícil do inimigo penetrar essa parede. Nós temos muito mais facilidade de vencer a guerra quando nós unimos os nossos escudos da fé para vencer a batalha. Se estivermos unidos, temos muito mais capacidade de vencer a batalha. Agora, esse escudo também tinha outra função. Paulo fala sobre os dardos inflamados ou as setas inflamadas. Essas setas eram lançadas pelos inimigos e eles colocavam ali fogo nas setas, inflamavam com fogo. Quando essa seta era lançada, ela não só perfurava, mas ela também incendiava, fazia pegar fogo. Paulo diz que a mesma coisa o inimigo faz conosco. Ele lança setas, ele lança dardos inflamados. Essas setas muitas vezes é a dúvida, essas setas muitas vezes é o medo, essas setas muitas vezes é a falta de fé, a falta de confiança, é a inveja, é a cobiça. Essas setas muitas vezes nos paralisam, nós não conseguimos avançar. Mas Paulo está dizendo para nós: todas as vezes que o inimigo lançar setas ou dardos inflamados, levante o escudo da fé, o escudo da confiança em Deus, que você vai vencer a batalha.
O escudo da fé fala de confiança. Quando você tem confiança em Deus, irmão, nada te abala, nada te paralisa, nada te faz perder a batalha. A confiança em Deus muda tudo. Por quê? Você vai passar por dificuldades na vida. Todos nós vamos passar por lutas na vida. Todos nós vamos passar por provações na vida. Todos nós vamos passar por dificuldades. Mas todas as vezes que o inimigo lançar essas setas para nos paralisar, nós podemos levantar o escudo da fé e dizer: eu confio no Deus Todo-Poderoso, no Deus da minha salvação. Levante o escudo da fé, levante o escudo da confiança em Deus. Mas nós também temos o capacete da salvação. O capacete diz mais sobre a mente. Já percebeu que o diabo ele gosta de trabalhar na mente? Sim. Antigamente, é engraçado que a gente via muitas manifestações demoníacas na igreja. Você ia no culto e era normal você ver lá alguém manifestar ali o demônio e ser expulso. Hoje em dia, você percebeu que isso não acontece com tanta frequência? E por que não acontece com tanta frequência? Hoje o inimigo ele vai trabalhando na mente. Pouco a pouco, ele vai trabalhando na mente das pessoas. Ele mudou a estratégia. Por quê? Se uma pessoa está endemoniada, vai na igreja, alguém coloca a mão na cabeça da pessoa e expulsa. Ele teve o trabalho de possuir aquela pessoa, que agora acabou. Agora, se ele trabalha na mente, pouco a pouco, a pessoa vai se tornando cada vez mais agarrada, acorrentada diante dele. O inimigo trabalha na mente. Você lembra do jardim do Éden? Como que Satanás trabalhou na mente de Eva? Ele foi lançando palavras, desmentindo aquilo que Deus disse, distorcendo um pouco a palavra. Foi assim que Deus disse: de toda a árvore do jardim não comerás. Ele foi trabalhando na mente de Eva. E é exatamente essa a especialidade dele: trabalhar na mente. Agora, quando a sua mente está tomada pela palavra de Deus, ele não consegue te dominar, porque você já está dominado pela palavra. Martinho Lutero disse algo extraordinário. Ele disse: a minha consciência está cativa pela palavra de Deus. Será que nós podemos dizer isso? Que a nossa consciência está cativa pela palavra de Deus? Que os nossos atos, que as nossas ações estão cativas pela palavra de Deus? Será que a nossa mente tem mais versículos bíblicos gravados do que músicas seculares gravadas? Eu não estou aqui dizendo que é errado, não. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo do que a nossa mente está cheia. A nossa mente está cheia da palavra de Deus, ou a nossa mente está cheia de pensamentos pecaminosos? A nossa mente está cheia do poder de Deus, da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, ou nós estamos cheios de desejos sexuais guardados em nossa mente? Nós precisamos entender isso. Do que você tem se alimentado? O que você tem alimentado a sua mente? Bom, irmãos, muitas vezes nós ficamos horas e horas assistindo uma série na Netflix. Isso não tem nada de errado você assistir uma série. Você pode assistir. Eu gosto de série, principalmente se for aquelas séries de guerra, história, muito bom. Esté já gosta de ver dorama. Pensa num negócio chato. Quem sabe aqui o que é dorama? Se você não sabe, nunca veja, porque você vai viciar igual Esté. É chato demais. Aquele chinesinho coreano lá, não gosta de jeito nenhum. Bom, a gente enche a nossa mente disso, mas nós não conseguimos passar nem sequer 30 minutos lendo a palavra. E ainda chegamos no fim do dia e pedimos perdão a Deus. Deus, eu não tive tempo. Para de ser mentiroso, que você teve tempo sim, mas você preferiu a Netflix. Você preferiu o filme, você preferiu a série. E a nossa mente, ela se enche de tudo isso. E o inimigo utiliza essas coisas para entrar em nossa mente. Mas uma coisa eu quero te dizer: se a sua mente estiver cativa pela palavra de Deus, ele não tem poder para vencer a batalha contra você. Você vai vencer através da palavra. Nós vamos vencer através da palavra. A igreja do Senhor irá vencer através da palavra de Deus. O capacete da salvação.
nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Muitas pessoas, elas dão muito mais razão ao sentimento, ao emocionalismo, e deixam de lado a mente, a razão. Mas a verdade é que as nossas emoções, elas são dominadas por aquilo que nós pensamos. Existe uma máxima: pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Pense comigo, se a sua mente está cheia da palavra de Deus, isso vai gerar um sentimento em você, mais amor por Deus. E se você ama mais a Deus, isso vai gerar muito mais resultados espirituais na sua vida. Então encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha a sua mente de versículos bíblicos. Encha a sua mente de textos da palavra de Deus. E quando o inimigo vier lançar os seus dados inflamados contra você, a sua mente estará dominada pela palavra do Senhor. Por fim, meus irmãos, a última arma que o apóstolo Paulo fala dessa armadura é a espada do Espírito. Sim, a espada do Espírito é a única arma de ataque. Todas as armas são armas de defesa, para você se defender. Nessa batalha espiritual, você vai ter mais que se defender do que atacar. Então você precisa ter mais armas de defesa do que arma de ataque. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, só essa arma de ataque já é suficiente. Paulo vai falar dessa espada do Espírito. Ele diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, o soldado romano, ele utilizava uma espada longa, e essa espada era chamada de ronfaia, era uma espada longa, mas ele também utilizava uma espada curta, tipo um punhal, e essa espada era chamada de macaira. Essa espada, como se fosse um punhal, ele utilizava somente no corpo a corpo. Quando ele estava próximo ao inimigo, ele utilizava essa espada. Bom, o apóstolo Paulo pega essa imagem e ele diz para nós que quando nós estivermos em combate com o inimigo, quando nós estivermos corpo a corpo lutando com ele de forma espiritual, o que nós devemos usar? A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Paulo Vitor, mas alguém já venceu com essa espada? Meus irmãos, a Bíblia está cheia de pessoas que utilizaram essa espada. Só vou citar um para você: Jesus no deserto. O que ele utilizou contra o diabo? Ele utilizou a palavra. As maiores guerras e batalhas da nossa vida, nós não venceremos com a nossa própria força, nós venceremos com a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Agora, é difícil você utilizar uma arma que você não sabe manejar. Se alguém me dá uma arma de fogo na mão, não sei nem como utilizar, nunca usei isso. Se Deus quiser, nunca vou precisar usar. Mas o nosso amigo Eli já utiliza? Arma? Ele utiliza. Utiliza, né? Então ele domina isso. Bom, a palavra de Deus é tida como uma arma. Então eu preciso manejar bem essa espada. E para manejar bem uma espada, eu preciso ter contato com ela. A grande questão é: você só conseguirá utilizar a palavra de Deus no momento de batalha se você tiver relacionamento com essa palavra. Então, irmãos, literalmente, nós precisamos acordar e desejar ler a Bíblia. Nós precisamos dormir e desejar ler a Bíblia. Nós precisamos desejar estar lá no trabalho e falar: cara, estou doido para chegar em casa, não é para tomar um café, é para ler a Bíblia. É difícil isso? Mas tudo é hábito. Bom, alguém gosta de ir na academia aqui? Ninguém gosta. Mas gosta do resultado que a academia traz? Todo mundo gosta. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Às vezes você lendo, você vai achar difícil. Você não vai entender muitas coisas. Muitas coisas são complicadas mesmo. Mas só o fato de você estar lendo, a palavra de Deus está moldando a sua mente, está transformando o seu coração. E a partir desse momento você passa a viver carregando essa espada dentro de você para vencer as batalhas. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Essa é a espada do Espírito. Se a gente não sabe manejar bem a espada, em algum momento a gente vai precisar usar, e nós não vamos conseguir. Por isso, enquanto você tem tempo, leia a palavra.
Se alimente da palavra, viva a palavra. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é capaz de transformar a vida de pessoas. Bom, irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu encontro muitos erros. Que isso? Mas o erro não está na Bíblia. Todos os erros estão em mim mesmo. Mas sabe qual é o mais extraordinário disso? É que quando ela aponta os meus erros, eu percebo que há um padrão muito alto a ser seguido. Mas eu começo a conformar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Nós somos chamados para viver de acordo com a palavra. A espada do Espírito nós precisamos usar. Mas para concluir, irmãos, e concluir mesmo, tá? Porque às vezes como pregador a gente fala, estou chegando ao fim, mas daqui a pouco tem mais 30 minutos de sermão. Eu disse que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E quem é o nosso inimigo? O diabo. Eu disse que nós precisamos de ter uma armadura. E qual é a armadura que nós precisamos utilizar? A armadura de Deus. Precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus. Ok, mas falta uma coisa. Todo soldado precisa de uma energia. Todo soldado precisa de uma motivação. Todo soldado precisa de ter algo que move ele a lutar. E conosco não é diferente. Nós precisamos dessa energia. E qual é a energia que nos ajuda a lutar? Que nos dá força para lutar? O apóstolo Paulo fala dessa energia no versículo 8. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Qual é a energia que vai nos fazer lutar e vencer as batalhas? A oração. Não tem como vencer a batalha sem oração. Não tem como vencer as guerras sem oração. As maiores guerras da nossa vida, as maiores batalhas da nossa vida, nós não vamos vencer de pé. Nós vamos vencer de joelhos dobrados diante do Senhor. Talvez até hoje você tenha tentado vencer guerras e batalhas de pé. Mas experimente dobrar os seus joelhos e falar com Deus, que as coisas vão começar a se encaixar no lugar. Paulo fala de algumas características dessa oração. Não é qualquer oração. Ele diz, orem no Espírito. Bom, se Paulo diz que devemos orar no Espírito, é possível alguém orar na carne. Se ele está dizendo, orem no Espírito, existe uma maneira certa de orar. E essa maneira certa é orar no Espírito. Paulo Vitor, o que é isso? O que significa isso? Quando nós oramos pelo Espírito, no Espírito. Como que funciona a oração? Você já teve essa dúvida? Bom, será que na oração eu falo o nome de Deus, eu falo o nome de Jesus, eu falo o nome do Espírito Santo? A oração bíblica é feita ao Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Vou repetir para que você entenda. A oração bíblica é feita ao Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a orar por meio do Filho diretamente ao Pai. Essa é a oração bíblica. Nós oramos a Deus por meio do Filho no Espírito Santo. Então é por meio do Espírito. Gente, é o Espírito que nos incentiva a orar. Às vezes a gente não sabe nem orar. Nós chegamos diante de Deus e não sabemos nem o que falar com Deus. Mas o Espírito nos ensina como orar, como pedir de acordo com a vontade de Deus. Até para orar nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Mas ele também diz, essa oração precisa ser em todo tempo. Bom, o que significa orar em todo tempo? Significa que eu tenho que ficar toda hora orando? Não, queridos. Orar em todo tempo não significa falar com Deus em todo tempo, mas significa ter comunhão com Ele em todo tempo. Você já viu aquela oração? Senhor, neste momento nós entramos na Tua presença. Como assim entramos na Tua presença? Queridos, o cristão nunca sai da presença de Deus, ele está na presença de Deus em todo momento. Em todo momento nós temos comunhão com Deus. Então não tem essa que é quando você ora, que você entra na presença de Deus. A sua vida é vivida na presença de Deus em todo momento e nós devemos ter comunhão com Ele. Então essa oração é em todo tempo. Mas é importante, Paulo diz que não é só orar,
mas ele diz que é orar e vigiar. Não adianta você orar muito e vigiar pouco. A oração deve ser acompanhada da vigilância. Neemias, enquanto ele convocava o povo para orar, ele dizia para os guardas: protege o portão dos inimigos aqui. Então a gente está com a espada na mão e com o joelho no chão, para lutar e vencer essa batalha espiritual. Por fim, Paulo diz: oração perseverante. Tem gente que ora um dia, só vai orar daqui a um mês. Eu orei hoje, semana que vem eu oro. Não, a oração é perseverante. A oração é dia após dia, todo dia se conectando com Deus. Uma vida de oração é uma vida cheia do Espírito Santo. Sem oração nós não vamos lugar algum. Nós precisamos da energia que é a oração. Se coloque de pé comigo, por gentileza. O último aspecto dessa oração é que a oração não é só individual, a oração é coletiva. Nós estamos em batalha, sim ou não? Estamos em guerra, estamos em batalha. E nessa batalha nós lutamos sozinhos ou lutamos com pessoas? As pessoas, a igreja, os cristãos, os santos em Cristo Jesus estão lado a lado conosco. Então, quando eu entendo que eu faço parte de um grande exército, eu passo a orar por esse exército. Sabe qual é uma das maiores provas de amor que você pode dar a alguém? Investir o seu tempo em oração por ele. Imagine, você está diante de um rei, diante do Deus Todo-Poderoso, e aí você utiliza o seu tempo para orar por uma pessoa. Essa é uma prova de amor. Orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. A oração, ela não tem somente um aspecto individual, a oração também tem um aspecto coletivo. Então ore pelo seu irmão, interceda pelo seu irmão. Nós somos uma família, nós somos um grande exército. Então quando um está fraco, eu também estou fraco e eu vou orar por ele. Se um cai, eu não posso deixar ele caído, eu não posso deixar ele para trás. Se ele está ferido, eu tenho que carregar ele em meus ombros. Um verdadeiro soldado nunca deixa o seu companheiro para trás. Se possível, ele carrega o seu companheiro em seus ombros. Assim, irmãos, de maneira espiritual, de forma espiritual, sempre quando alguém cai, sempre quando alguém está desanimado, sempre quando alguém está ferido, nós podemos levantá-lo através da oração. Então ore pelo seu irmão, ore pelas pessoas que você ama, ore pelas pessoas que você se importa, ore até mesmo pelos seus inimigos. Foi isso que Jesus disse. Mas não é aquela oração imprecatória não, irmão. Ó, Deus pega ele de jeito. Não, calma isso. Não é oração de macumbeiro. Tem gente que faz oração de macumbeiro. É: Senhor, salve ele, liberte ele. Ah, mas falou mal de mim. Senhor, liberte ele, salve ele, transforme a vida dele. A oração muda tudo em nossas vidas. E se nessa noite você se sente fraco nessa batalha, você vê que não tem forças para vencer essa batalha sozinho, existem pessoas que podem te ajudar. Nós podemos orar juntos. Eu não sei a batalha que você está passando, eu não sei a luta que você está passando. Todos nós batalhamos dia após dia. Às vezes essa batalha é física, às vezes, na maioria das vezes, ela é espiritual. E se você se sente fraco nessa batalha, isso não é vergonha. Muitos soldados se sentiram fracos em meio à batalha. Muitos soldados se sentiram desanimados na batalha. E se você se sente assim nessa noite, eu quero te chamar aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Enquanto o pessoal canta, você tem essa oportunidade. Nós vamos orar juntos, porque se somos igreja, somos um grande exército, e oramos juntos e choramos juntos. Você tem essa oportunidade. Entregar meus problemas pra Deus,
Abençoa. Se sentir vontade, ajoelhe-se no altar, fique à vontade. Mas ore, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos, porque somos soldados em Cristo. É a oração que nos move. Se você sentir de Deus, vem aqui na frente e ore por alguém. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. A oração tem poder para transformar realidades. Poder da oração. Deus age através da oração. Ele pode fazer o que quiser sem oração, mas Ele escolheu fazer pela nossa oração. Que se dobram. Eu creio no poder da oração. Sim, Deus, nós cremos no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Sim. Eu creio no poder Sim. da oração. Sim, Deus, nós cremos no poder da oração. Vou levar meus problemas. Vamos levar nossos problemas e dificuldades diante do Senhor, Deus. Entregar meus Vamos problemas. nos derramar diante de Ti, pra Senhor. Deus. Oh, Deus, nós vamos entregar nossos problemas a Ti. Abençoar minha Sim, família, Sim, minha Deus. casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Vamos entregar tudo em Teu altar. Deus, entregar meus Nós entregaremos diante de problemas Ti, pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Nós cremos no poder da oração. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos interceder por essas vidas que aqui estão presentes, Pai. Essas vidas que vieram aqui, nós não sabemos, ó Deus, quais são as dificuldades de cada um. Nós não sabemos quais são as batalhas de cada um. Mas nós sabemos uma coisa: do lado delas tem um Deus Todo-Poderoso que vai ajudar a vencer essa batalha. Elas não estão sozinhos. Ó Deus, nós sabemos que não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor está conosco. O Senhor irá nos ajudar a vencer a batalha. A luta pode ser grande, o problema pode ser grande, mas nós vamos entregar esse problema diante do Senhor. As lutas serão batalhadas com o Senhor e o Senhor nos ajudará a vencer. Nós nos revestiremos de toda a armadura de Deus para vencer a batalha. Se o gigante for grande, ele irá cair. Por quê? Porque nós temos do nosso lado o Senhor Todo-Poderoso. Não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Não é na nossa capacidade, mas é na capacidade do Senhor. Não é na nossa coragem, mas é naquilo que o Senhor pode fazer. Nós confiamos em Ti, Deus. Anime, Senhor, dê força, dê ânimo, dê coragem. Senhor, dê perseverança para prosseguir em meio à caminhada. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, mas que o Senhor esteja lado a lado com elas, fortalecendo e ajudando a caminhar. E uma coisa eu tenho a certeza: a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Amém, glória a Deus. Vou levar meus problemas, Glória a Deus. eu vou levar, Glória a Deus. entregar meus problemas pra Deus,
casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Meus irmãos, que nós possamos ficar firmes no Senhor, nos revestirmos de toda a armadura de Deus, que nunca possamos nos esquecer da energia que move a nossa vida, a oração. Que Deus nos ajude a vencer as nossas batalhas. Amém? Adriane, vice-moderador.